que é presidido pela Desco, na pessoa da Fernanda Bueno, dar as boas-vindas para todos e todas. A gente tem sempre é uma alegria muito grande quando a gente consegue compartilhar aqui as nossas reflexões, as nossas preocupações, a nossa experiência com não associados também. Então, esse é um webinar aberto para quem acompanha já, né, já tem tradição aí de acompanhar a rede e também quem acompanha a gente pelo LinkedIn, enfim, então, um grande boas-vindas para todos. Até em respeito aos que não conhecem a rede, a gente pensou em fazer uma muito breve apresentação inicial aqui na pauta, porque o grande foco são, evidentemente, os nossos convidados especiais e o tema desse webinar, que é a gente debater como é que é essa coisa da complementaridade entre economia circular e pensamento de ciclo de vida ou avaliação de ciclo de vida, no caso específico da moda. Então, adoramos esse segmento porque ele é muito próximo a todos nós e estamos aqui muito felizes por termos tantos as nossas queridas convidadas que a gente já vai apresentar logo mais. Então, enquanto as pessoas estão entrando, eu queria apenas fazer essa contextualização, esse pano de fundo aqui para todos. Na rede, acreditamos que, até pouco tempo atrás, era uma diferenciação, afirmar que temos aí qualidade total nos nossos processos, em organizações. Sabemos que isso, hoje em dia, é premissa básica de uma boa gestão. Os temas do momento são sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, economia circular, regenerativa, mas o que hoje a gente já percebe é que nós, consumidores, no mundo inteiro, estamos muito atentos a vermos a prática desse discurso, né? Então, não apenas essas palavras vazias em campanhas ou em afirmações, mas sim o que a gente está praticando o discurso. E aí, na rede, a gente se pergunta, ok, qual que é a próxima grande tendência na pressão por evidências que virá? E aí, somos da opinião que ter processos e ferramentas que vão antecipar os impactos que atualmente, como humanidade, estamos mais correndo atrás de compensar que outra coisa. Então, por exemplo, discutimos muito o papel do design, o papel dos vários elos da cadeia, que é o que a gente vai explorar aqui no caso concreto da moda hoje. E o que é isso, né? É ter minimamente essa orientação ao que acontece no processo como um todo. Então, para a gente não compensar algo que a gente não tinha no radar, é fundamental que a gente saiba o que acontece nas nossas próprias operações, evidentemente, seja elas onde estiverem, aqui no ciclo de vida, mas também compreender o que acontece antes dessa ação que a gente domina mais e o que acontece depois. Vai ficando cada vez mais complicado, evidentemente, obter informações e contatos com esses outros elos da cadeia, mas é isso que a gente discute na rede ACV. Por exemplo, no caso do jeans, que a gente acho que conhece todos, nós conhecemos muito bem, temos aí várias etapas num jeans, né? O algodão, o tingimento, a confecção, o uso, a disposição final. E aí a gente pergunta, né, quando temos os nossos workshops, aonde vocês acreditam que acontecem os principais impactos? E aí a gente tem de tudo, né? Dependendo de como a gente está mais atento a notícias, por exemplo, ou a artigos, ou a informações, a gente tende a lembrar de matérias sobre irrigação e defensivos agrícolas e condições de trabalho na produção do algodão. A gente lembra de descarte inadequado de rejeitos, por exemplo, no tingimento, né, pilhas e pilhas de fast fashion no deserto de Atacama. Então, dependendo de como a gente percebe as dificuldades, os desafios de qualquer setor, a gente lembra mais de um ou de outro impacto. E para saber responder direitinho essa pergunta, é fundamental que um estudo, né, conduzido seguindo uma determinada metodologia, que tenha aí profissionais e dados genuínos e verificáveis. Então,
a avaliação de ciclo de vida é uma forma de tirar essa dúvida, no caso desse jeans agora que eu mostrei, e porque levanta aí, né, diferentes impactos, mas antes de mais nada define o objetivo de um estudo desses, com quem a gente quer comunicar os resultados depois. Por isso é muito importante, e a gente vai com certeza reforçar isso no debate, ter a competência também de se saber interpretar todos os dados que vão surgindo de um estudo, de uma interação dessas, mais ainda do que de um estudo. Porque uma avaliação de ciclo de vida, ela pontua positivamente o que promove a redução de consumo de materiais, de energia, de dispersão de substâncias tóxicas. Ela demonstra como é importante intensificar a reciclagem de materiais, usar de forma sustentável os recursos renováveis. Tudo que prolongue a vida útil de um produto também pontua positivamente nesse conceito. E, evidentemente, a gente também acaba tendo muito subsídio e muitos argumentos para agregar valor aos bens e serviços. E aí não a avaliação de ciclo de vida apenas, mas o pensar ciclo de vida, que já é um excelente passo. Então, só um exemplo que a gente traz aqui no nosso Esquenta, uma empresa americana de jeans, uma confecção, conduziu um estudo de ciclo de vida para justamente poder responder aquela pergunta, né, onde acontecem os principais impactos. E aí, na própria pergunta, já vem a pegadinha, peraí, a gente está falando de principais impactos ambientais, sociais, econômicos, em que intervalo, quando. Então, eu costumo dizer que a gente deveria fazer muito mais perguntas antes de sair respondendo, porque tem muitas variáveis. Mas essa empresa conduziu um estudo de ciclo de vida e fez uma grande coletiva de imprensa para também justificar uma campanha que estavam fazendo para falar, olha, pensando, né, ciclo de vida de um jeans, se a gente fala na categoria de mudanças climáticas, veja que o grande responsável por essa emissão é a fase do uso, ou seja, é a gente na hora de ter comprado jeans e usar ele depois, desproporcionalmente maior do que as outras que a gente talvez tivesse a intuição de ter respondido. No caso de uso de energia também e de água também. Então, algumas dicas, né? A gente, necessariamente, em qualquer estudo de ACV, a gente precisa perguntar qual que é a origem dos dados, né? Se é o consumidor americano, no caso, que foi descrito aqui. Então, tem a matriz energética nos Estados Unidos, é outra que a nossa. Lá tem o costume de lavar a roupa com água quente, ou seja, precisa de energia para aquecer aquela água. Também se usa muito a secadora de roupa depois, que a gente não tem tanto costume aqui. Então, essas especificidades a gente tem que levar em consideração, evidentemente. Não dá para fazer uma regra de 3 e falar o que vale num estudo de ACV vale para o mundo inteiro, muito pelo contrário. Mas o interessante aqui, que é o que a gente gostaria de compartilhar, por ser um debate aqui aberto, é o valor de ter conduzido uma avaliação de ciclo de vida e de traduzir a riqueza de uma ACV em infográficos que qualquer um de nós consegue entender. E não só isso, como meio que apontar, né? Falar, então, você consumidor consciente, se você comprar o nosso jeans, você vai estar gerando menos impactos ambientais, porque ele era com uma proposta de ser um pouco mais impermeável, então a sujeira sequer grudaria tanto no jeans, então não seria tão difícil lavá-lo. E ele também, em sendo lavado, também era possível fazer isso a temperaturas mais baixas. Então, como eu disse, não é um exemplo que dê para generalizar, como nenhum estudo de ACV, mas é um exemplo interessante de se desafiar a conduzir um estudo e a comunicá-lo de forma que um público leigo compreenda e possa tomar alguma decisão em função disso. Então, aqui, por isso mesmo que na rede acreditamos que esse olhar de ciclo de vida tem muitos benefícios e aplicações possíveis, né, tanto na própria gestão, para a gente entender se está, de repente, desperdiçando algum recurso e poderia otimizar isso. Em inovação, como eu disse, a gente pensa muito em design quando fala de não compensar algo, mas já pensar direito desde o início.
Marketing tem muito subsídio aí para compreender os benefícios do seu produto ou serviço, e na comunicação também é um estudo que é uma metodologia, é um conceito que aproxima elos que talvez não estejam tão próximos numa discussão, num debate. Além disso, também a gente sabe que tem muitas alavancas que pedem esse olhar de ciclo de vida, barreiras não tarifárias, como certificações, padrões, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que define a responsabilidade compartilhada no ciclo de vida, mas também a Lei do Bem, o Rota 2030, RenovaBio com o RenovaCal, que são todos exemplos que são muito já afirmativos e totalmente amparados pelo pensamento de ciclo de vida ou pela ACV, inclusive. A ISO de compras sustentáveis, mas também a nova lei de licitações publicada ano passado, em 1º de abril, também fala e pede esse olhar de ciclo de vida para a tomada de decisão. A 14.001, em vários momentos, pede que a empresa que está sendo certificada demonstre a sua orientação ao ciclo de vida nas próprias operações, na relação com fornecedores e com clientes. E tem vários questionários que são aí sinônimos de uma melhor gestão, mais sustentável, enfim, como o próprio Easy B3, o Dow Jones equivalente americano, o Sistema B, que tem vários momentos onde ter essa orientação ao ciclo de vida pontua positivamente. E o que a gente também sabe, e aqui é um paper que a gente recomenda muito que vocês leiam, se vocês não acharem fácil, a gente compartilha depois, é um resgate aí desses vários termos que deixam a gente confuso, né? O que é sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, economia verde, economia circular, o que é o CT, que é o Life Cycle Thinking, né? Então, pensar ciclo de vida, e a ACV. Então, nesse resgate, aqui está esse resumo super gerencial, eles falam, olha, todos esses conceitos são genuínos e necessários e complementares, principalmente. Porque se a gente considerar as dimensões do quanto que são concretos ou até uma filosofia de vida e qual que é o escopo que cada um quer alcançar, a gente vê aqui, só de bater o olho sem ler o texto, que realmente todos têm a sua razão de ser, a sua proposta e muito complementar um com os outros. E é isso que a gente defende na rede, que a economia circular e a avaliação de ciclo de vida ou pensar ciclo de vida precisam uns dos outros, digamos assim. Por que a gente fala isso, né? A gente tem na rede ACV associados, 40 associados de setores totalmente distintos, com motivações para estarem aí engajados no tema totalmente distintas. A gente tem B2B, B2C, a gente tem consultorias, tem ONGs, tem academia, temos vários colegas aqui da São Carlos, inclusive hoje. Então, essa riqueza de olhares que faz com que a gente avance no tema desse webinar, inclusive. Por isso que, pensando na Agenda 2030, a principal contribuição da rede é a gente promover essas pontes entre elos que talvez não interajam por não serem de uma mesma associação, por exemplo, mas que quando a gente pensa de uma forma mais integrada, é fundamental estarmos em contato aí entre organizações. E aí, para finalizar, a gente tem na rede ações institucionais de capacitação e de comunicação. Temos grupos de trabalho, como o de economia circular, que está aqui representado pela Cristina, da Centronics. Temos comissões, que aí são mais técnicas, né, como que se debruçam sobre detalhes da norma, por exemplo, de metodologias e de ACV social também. E temos olhares setoriais, né, transversais a todos esses anteriores, pensando nos desafios e nas oportunidades, nas cobranças de determinados segmentos. Então, dependendo de como vocês todos gostarem do webinar de hoje, a gente pode até pensar na criação do olhar transversal em moda aí para o segundo semestre. Um exemplo do que a gente discute, por exemplo, aqui no GT de rotulagem, que é liderado pela 3M
coliderado pelo IBICT, é essa profusão de selos, né? A gente, quando vai comprar, eu adoro olhar selos e rótulos, etiquetas nas roupas, e tem muito selo que chega até a confundir o consumidor se não bem comunicado. Então, é uma coisa que a gente discute tanto no GT como na capacitação que a gente tem. E aí, né, como eu falei, a gente tem aí uma trilha de aprendizado, que a gente chama, que para quem ainda não teve nenhum contato com esse universo, digamos assim, a gente tem um workshop que é bem dinâmico e prático para entender o que é olhar de ciclo de vida. Depois tem a formação em economia circular ou em ACV, a própria rotulagem, como eu já mencionei, porque a missão da rede é cada vez mais fazer mais pessoas pensar em ciclo de vida de forma natural, digamos assim. A gente mudar a chavinha na cabeça. Aqui é um exemplo do que a gente faz no GT de Economia Circular, que está convidando todos aqui hoje. Então, a gente faz desde publicação de paper, por exemplo, participa da discussão da norma, né, de economia circular, ou de debates, por exemplo, promovidos pela CNI, trouxe a Luísa Santiago para discutir com a gente justamente essa complementariedade entre economia circular e ACV, e também promove aí webinars com atores internacionais, como os colegas do CSR Europe, ou do CIREG no Canadá, por exemplo. Então, vocês veem que tem de tudo um pouco, tem uma discussão mais técnica, mas também de aplicação concreta, que é o que a gente está promovendo hoje, por exemplo. Ano passado, a gente já teve o webinar aberto em construção e também eletroeletrônicos. E agora sim, eu gostaria de abrir aí para os nossos convidados especiais falarem do seu olhar específico em moda. A gente vai começar pela Thaís falando aí um pouco, contextualizando, né, os grandes desafios na visão do Grupo Malve, e daí a gente já abre para as nossas duas outras convidadas especiais e para as perguntas e também para a interação com todos que estão participando. Obrigada desde já. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, prazer. Eu sou Thaís, do Grupo Malve. Sônia, obrigada pela introdução. Quero agradecer também a Thaís e a Angélica, que super aceitaram o convite de estar aqui com a gente, né? Compartilhando isso, trazendo a experiência delas, que é muito grande também. Aí são referências no tema sustentabilidade, são empresas, organizações que também têm cases aí de ACV, enfim. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui a visão do Grupo Malve, como que a gente está trabalhando esses temas e fazendo a ponte aí com algumas questões que estão sendo discutidas com as outras empresas e também no setor de moda, tá bom? Só vou compartilhar aqui. Se eu tiver alguma falha com o uso do Teams, me perdoem, eu tenho uma certa dificuldade de relacionamento com ele. Deixa eu ver aqui. Todos nós, querida. Ele nos surpreende. Sim, eu tenho realmente eu sempre me dá um medo, para falar bem a verdade, para ser bem honesta. Não, estamos aqui. Bom, vocês estão vendo aí? Sim. Tá, joia. Vou começar, então, só dando uma contextualização do Grupo Malve, né? Quais são as nossas marcas e falar um pouquinho só para se alguém não conhece a empresa ainda. Então, nós temos marcas adulto, que são a Malve e a Enfim, marcas infantis, que é Malve Kids, Carinhoso e Zig Zig Zag, cada uma com o seu posicionamento, umas mais voltadas para a sustentabilidade na questão ambiental, outras na questão social, né? Somos uma empresa genuinamente brasileira, nosso mercado também é brasileiro, estamos em 80% dos municípios, atendemos B2B, com 24 mil lojas multimarca, 28 lojas monomarca aí, e 210 lojas aqui tem Malve, que é um modelo de parceria que nós temos com alguns dos nossos clientes B2B, e 4 canais de venda online. Nossa operação, temos uma produção de 45 milhões de peças por ano e 4,2 mil colaboradores diretos. Temos 4 unidades operacionais aqui no sul do Brasil, em Jaraguá do Sul, temos a nossa malharia e a nossa unidade que chamamos de matriz, mas que tem todos os nossos processos têxteis de tingimento, estamparia, enfim. Em Pacajus, no Ceará, a gente tem uma fábrica de confecção e um escritório em São Paulo. Aqui um pouquinho o nosso desenho da cadeia de produção, eu sempre gosto de trazer aqui essa visão. Esses números atualizaram agora, eu tive uma atualização, a gente tem
30% de costura interna, e tem uma variaçãozinha aí nas questões de tinturaria e estamparia em relação ao ano passado. Mas temos 98% da nossa produção no Brasil, nacional, e 2% importado, um pouquinho menos que 2%, inclusive, de importado. Hoje, no Brasil, temos 2.757 fornecedores. Então, vocês terem uma dimensão aí do que é a cadeia de produção da Malve, porque quando a gente fala de ACV, a gente fala de cadeia de produção, né? Então, é importante contextualizar isso. Vou trazer um pouquinho aqui primeiro no vídeo do nosso posicionamento. O tempo não para, não volta, não espera. É hora de repensar o tempo que as coisas duram. Precisamos rever hoje o nosso olhar para o futuro de tudo. Cada vez mais o mundo precisa de pessoas que juntas façam o futuro hoje. É isso que move quem faz o Grupo Malve. Fazemos moda sustentável, que acompanha a vida, que cria memórias, que conta histórias. Nossa história é feita de relações que atravessam gerações. É assim entre nós, entre nossos clientes, parceiros e o planeta. Porque tudo que o Grupo Malve faz é para durar. É para o bem das pessoas e do planeta. Porque para fazer o mundo durar, precisamos começar hoje. Grupo Malve, porque o mundo foi feito para durar. Então, esse vídeo expressa o nosso propósito, né? E aí eu vou começar trazendo também alguns pontos importantes aqui, alguns marcos importantes. Aqui é a nossa linha do tempo, né, do grupo resumida, e eu coloquei em destaque aqui em 2015, quando nós lançamos o nosso Plano de Sustentabilidade 2020, já para trazer a nossa conversa para um olhar de ACV, porque no nosso plano de sustentabilidade a gente definiu meta de calcular o que é o impacto, né? Não sei se vocês prestaram atenção no vídeo, mas a gente fala que a gente quer ser sustentável, mas o quanto é e o que é ser sustentável, né? Então a gente fala que a matéria-prima X ou Y é mais sustentável do que a outra, e lá atrás a gente já se perguntava, tá, mas como é que a gente vai garantir isso para o consumidor, né? Como é que a gente vai se posicionar dessa forma se a gente não conhece o nosso impacto? Então, foi aí que... E aí eu trago um outro destaque, que foi quando nós nos tornamos membros da Rede Brasileira de ACV, com esse olhar justamente de quantificação, né? De saber exatamente e ter essa segurança do que é ser sustentável e como que a gente está se posicionando e se as nossas ações elas estão caminhando para esse nosso foco, né? E em 2019, então, a assinatura do Business Ambition, que também é uma forma, a gente mede as nossas emissões do escopo 3, aí, que estão vinculadas ao Business Ambition com o ACV, né? Então, a gente cada vez mais, ao longo do tempo, vem percebendo a importância da ferramenta e de como que a gente vai ter segurança de que o que a gente está fazendo está no caminho certo, né? E em 2020, então, o novo posicionamento da nossa marca Malve, que fala de moda sem ponto final, que é justamente essa garantia e esse olhar de economia circular, né? Porque quando a gente fala em 100 ponto final é alguma coisa que não vai ter fim, seja porque a gente vai esticar a duração desse produto, ou seja porque a gente vai promover algum tipo de ciclo, né, das matérias, dos resíduos desse produto. Então, acho que são pontos importantes aqui. E em 2021, então, o lançamento desse posicionamento do grupo, que o mundo foi feito para durar, né? Porque eu acho que conversa com tudo isso, a gente precisa realmente tomar ações que são feitas para durar. E o nosso plano, o plano ESG 2030, que é o nosso novo compromisso de metas públicas aí, que traz metas tanto de circularidade quanto de energia e de emissões, enfim, e de água, né? Falando das ambientais aqui, para o futuro, né? Então, aqui eu trago esse destaque, né, do nosso primeiro ciclo de metas, que foi 2015-2020, a gente tinha meta de ACV, meta de circularidade, porque a gente falava muito de durabilidade das roupas, e meta de logística reversa. Então, lá atrás a gente já tinha esse anseio, né, de olhar em uso e pós-uso dos produtos.
E o nosso plano 2030, então, eu trago aqui a visão, uma figura que representa esse plano com as metas que a gente tem, associadas aos ODS, né? Então, a gente tem aí a governança no centro, a gente usa aqui, a gente copia e assume lá também que a teoria Donut, né? Onde a gente tem a rosquinha aí com o nosso negócio no meio, de uma forma cíclica, porque é para onde a gente quer caminhar, né? E os impactos aí que a gente tem na biosfera, então, na parte verde, que são os nossos temas prioritários aí do nosso plano, né? Na parte ambiental e na parte social, na parte interna. Então, só explicando um pouquinho mais, vocês podem depois, ele está público, esse plano, ele tem toda a história aí do grupo, todo o embasamento dessa teoria e desse nosso olhar para a sustentabilidade, para ESG, enfim, que é quase uma sustentabilidade de roupa nova, né, que eu costumo dizer. Enfim, então eu trouxe aqui um pouquinho um vídeo para colocar essa visão do plano que nós temos de forma resumida, que eu acho que eles são mais eficientes do que eu. A grande missão do nosso plano ISD 2030 é contribuir com os desafios da sociedade, né? Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estão com suas metas determinadas para 2030 e nós temos muitas urgências, né? Fornecedores, clientes, consumidores, para a gente tentar juntos aí fazer um plano ainda mais integrado, né? E não só olhando para dentro e como a gente produz uma moda mais sustentável, mas como é que a gente consegue influenciar outros, e em especial os consumidores que exijam mudanças aí das outras marcas também no país. Questões que temos que tratar são bem complexas, né? E para isso é necessária essa aliança entre todos os atores, governo, sociedade civil organizada, os próprios consumidores, além da iniciativa privada. Mas para mim a união desses atores é que realmente pode fazer a diferença e pode provocar as transformações que a gente tanto almeja no mundo da moda. Eu acho que o que a gente pode pensar melhor daqui para frente é como trabalhar a moda sem que a moda gere um consumo excessivo, que é uma das coisas que está realmente afetando muito o planeta. O mundo está evoluindo, está em constante transformação e a gente precisa acompanhar essa evolução. Então, esse norte de 10 anos, eu acho que é extremamente importante para a gente conseguir olhar no longo prazo e saber que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos lá na frente. Acho que o grande desafio nosso é justamente tirar essa indústria da inércia e volta para o papel do consumidor. A gente quer trazer uma visibilidade, dados e fatos para o consumidor para que ele exija essa mudança e a partir disso a indústria deve mudar muito mais rápido. Bom, aqui eu trago, então, algumas das nossas metas, eu dei destaque aquelas que estão mais conectadas à cadeia de produção, né, porque a nossa cadeia de valor, no caso, porque é onde a gente aplica o ACV para quantificar e para medir o nosso desempenho e ver oportunidades. Então, aqui nosso compromisso de reduzir emissões climáticas em 50% escopo 1 e 2 e 58% aí em intensidade para o escopo 3. Em uso de água, a gente tem uma meta de redução de 30% da nossa água interna, zero substância restrita, mas eu dou destaque aqui para a promover a ação de redução de consumo de água ao longo da cadeia. E em uso de recursos materiais, que é o nosso terceiro bloco de metas aí na parte ambiental, em aplicar crescentemente os princípios da circularidade nos negócios, e a gente não colocou uma meta numérica aqui, justamente porque é uma meta bastante desafiadora e a gente ainda está... a gente não tem um caminho muito claro, né? A gente ainda tem muitas dúvidas e muitas questões para responder, então a gente se propôs a revisitar esse plano em 2025 e definir uma meta em relação à circularidade, mas temos metas aí para matérias-primas com menor impacto e eliminar o uso de plástico, enfim. E aí eu trago aqui alguns resultados já que a gente aplicou, né? Então, aqui, lá atrás, no plano 2020, quando a gente se desafiou, a gente disse, vamos fazer um ACV para ver o nosso impacto, né?
Nosso sonho grande era fazer ACV para todos os nossos produtos, mas a gente lança 8 mil produtos por ano, então fica bastante desafiador, né? Vamos categorizar em matérias-primas, mas também ainda é um movimento bastante grande. Então, aqui eu não vou entrar no detalhe dos números, né? Mas a gente trouxe... eu acabei, acho que colocando errado aqui, são 2 anos que a gente tem. Esse ACV aqui é de 2019 e 2018, né? O de 2020 e 2021 a gente ainda não concluiu todas as categorias, a gente só concluiu a de emissões, mas vocês podem ver aqui a primeira linha é de 2018 e a segunda de 2019 em emissões. Primeiro aqui, desculpa, em valor absoluto e quantidade por peça de 2018, e aqui valor absoluto e quantidade por peça em 2019, e aqui embaixo, no terceiro bloco, são os ganhos, as reduções que a gente teve em cada uma das 4 categorias que a gente elencou para fazer esse ACV. Né? Então, ele é um direcionador que demonstra o quanto que a gente evoluiu nas nossas... Aqui até esse dado, ele está lá nos nossos relatórios de sustentabilidade, a gente aumentou o número de peças produzidas e conseguiu reduzir o impacto, independente desse aumento de número de peças produzidas. Né? Então, mostra que realmente as nossas ações elas foram eficientes, né, no processo. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que foi quando a gente instalou a nossa lavanderia 5.0, e eu trouxe aqui em cima... os ganhos que se tem quando a gente se fala na lavanderia, principalmente se a gente olhar aqui em termos de produtos químicos, né? Quantos produtos químicos a gente deixou de usar aqui por troca pela enzima, e além de reduzir o consumo de água, propriamente dito, e aqui a gente fala em consumo de eletricidade. E eu adoro trazer esse case, porque essa lavanderia é uma tecnologia, ela tem 5 no mundo, né? A Malve é uma das empresas que usa ela na sua totalidade, e quando a gente fez o ACV, incluindo a cadeia inteira, usando o sistema internacional, o Sistema Integrado Nacional de Energia, o SIN, para fazer o cálculo do ACV, como a gente tem a nossa matriz do Brasil basicamente em hidrelétrica, a gente teve um impacto gigante de 17% a mais em escassez hídrica, por causa da matriz hidrelétrica que o Brasil tem, e um impacto de 25% em gases de efeito estufa. Ou seja, a gente estava instalando um negócio que era extremamente tecnológico, né? Uma super inovação que vendia, olhando aquela etapa de lavanderia, oferecia realmente ganhos substanciais em segurança de mão de obra, né? Porque o operador dessa atividade ele tem grandes impactos por causa desse uso excessivo de químicos, em uso de água efetivamente, mas o impacto da energia e da matriz energética brasileira criou esse problema. E aí o que a gente fez então, né? Naquele momento a gente já estava olhando processos a gente já tinha metas de redução de emissões de gás de efeito estufa, a gente converteu a nossa matriz energética da fábrica 100% de matriz de fonte renovável, e aí a gente conseguiu eólica ou solar, então a gente conseguiu aqui uma redução desse impacto de 97%, em vez de um acréscimo por causa do Sistema Integrado Nacional, a gente conseguiu reduzir em 97% o impacto em escassez hídrica e reduzir em 58% as questões de emissões de gás de efeito estufa. Então, para a gente olhar a importância do ACV, eu sempre adoro trazer esse case, né? Porque se a gente olha isso com muita simplicidade, né? Ontem, essa semana, ainda estava fazendo uma aula de Design Thinking e eles estavam falando, a gente não pode pensar na resposta rápida, porque às vezes você pensa na resposta rápida e pensa na resposta errada, né? Analisa com cuidado, se aprofunda. Então, esse é um exemplo que eu adoro trazer, porque ele traz um pouco essa visão. E aí, aqui eu trago alguns exemplos, então, de ações em economia circular do grupo, né? Que foi a parceria do Malve com o Repassa em 2019, ainda no nosso plano 2020 de sustentabilidade, que primeiro começou com a retirada gratuita de sacola do bem, depois a gente ampliou uma ação para o digital, fez uma ação de ativação, até pagando antecipado essa troca, para estimular realmente o consumidor a fazer e a buscar novos modelos de negócio aí de circularidade. A gente também tem uma parceria com a Roupateca, né? Que é esse guarda-roupa compartilhado, onde a gente oferece principalmente os nossos produtos que têm um impacto, usam matérias-primas de menor impacto. Inclusive, nosso moletom do projeto Desafio também está lá, ele não foi feito para vender, mas ele está lá para ser compartilhado dentro da Roupateca. Então, quem não conseguiu trocar, tem uma oportunidade aí, né? E aí eu trouxe, que eu acho que é uma evolução aí desse processo de ACV,
e economia circular. Primeiro eu trouxe aqui uma visão para vocês de como é feito esse material, a operação, é mais um videozinho, e depois eu trago o ACV dele. Então, esse foi o nosso moletom desafio, ele foi o nosso produto feito com roupa de pós-uso, né? Foi bastante desafio, o nome casa super bem, porque nós tivemos muitos desafios para fazer isso acontecer. E aí, além de toda o apelo de economia circular que ele tem, que é tirar esse conceito da roupa e ir para o lixo, né? E transformar numa nova matéria-prima, o que durante o processo a gente dava um certo medo, né? Porque qual é a percepção do consumidor de usar uma roupa que ela já foi usada muitas vezes, mas a gente trouxe isso para uma abordagem de que aquela roupa conta muitas histórias, né? E, inclusive, tinha dentro do moletom, a gente via uns pedacinhos de lurex brilhantes, assim, então a gente ficava pensando, será que foi alguém que foi para uma balada com essa roupa e agora virou um moletom? Enfim, então tem muitas histórias associadas, isso é a ideia do nosso pessoal de marketing, a gente trabalhou muito em conjunto para fazer esse projeto. E aí aqui eu tenho os dados, então, do ACV, desse moletom, em comparação com o convencional, né? É claro que a gente precisou fazer uma composição aí do fio, porque a gente acaba gerando impacto aí quando a gente desfibra, eu diminuo o tamanho da fibra, então tem questões aí técnicas que não me permitem fazer o moletom 100% com fio reciclado, né? O que pode ser encarado aqui como um dos nossos desafios, né? E das perguntas que a gente precisa responder daqui para frente, em termos de economia circular e de circularidade, e usando também o ACV como ferramenta. Então, aqui a gente reduziu em 44% as emissões de gás de efeito estufa, 33% demanda de água e 45% uso da terra. E aí outros impactos com o cultivo do algodão, né, 44% de eutrofização da água doce, acidificação terrestre, 40%, ecotoxicidade, 38%, e da terrestre, e de água doce, 43%. Então, a gente conseguiu impactos positivos em quase todos os pontos aí das áreas da CV, né? Eu queria trazer, era isso, um pouco essa experiência do grupo, essa nossa vivência aí em ACV e economia circular. Eu sei que as outras empresas também têm projetos muito interessantes e que estão acho que a gente tem muita oportunidade aí de se juntar para fazer coisas muito legais nessa área. Agora eu preciso descompartilhar, né, Sônia? Deixa eu ver como é que eu faço isso. Já fez. Não, a gente está vendo a tua tela ainda. Isso. Agora eu fiz. Isso, perfeito. Obrigada. Na verdade, você já fez um panorama aí de vários desafios, que vai ser a nossa primeira pergunta já, mas talvez dar a oportunidade aqui para a Thaís e também para a Angélica falarem um pouco das suas respectivas organizações, aí vocês decidem quem fala primeiro. Thaís, se você quiser continuar a conversa, eu vou na sequência. Tá bom, combinado. Então, sou eu aqui, né? Deixa eu só passar aqui. E assim, aproveitando aqui, eu já coloquei no chat, mas quem tiver perguntas, eu vi que a Sofia já colocou uma, e com certeza a Sofia vai ser um dos desafios que a gente vai debater já. E, enfim, agora, daqui a pouco a gente já vai ler ou vai escutar vocês aí se levantarem a mãozinha. A ideia é que façamos de conta que estamos numa sala, né? Que não estamos, mas até por isso mesmo permitimos aí a participação de colegas de várias regiões do Brasil. Então, agradecer mais uma vez a participação de todos. Vai lá, Thaís.
Boa tarde, pessoal. Bom, sou a Thaís, eu sou gerente de sustentabilidade aqui na Renner. Eu fico responsável pelos temas de circularidade, meio ambiente e comunicação. Trouxe uma apresentação bem breve, né, porque o nosso objetivo é mais debater mesmo e discutir. Bom, para quem não conhece um pouco do nosso ecossistema, né, nós somos uma empresa aí de receita bruta de 10 bilhões, né, anual, mais de 600 lojas divididas por todo o Brasil, temos 3 centros de distribuição, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, mais de 20 mil colaboradores, né, uma base aí já quase de 25 mil colaboradores, 600 mil clientes que rodam aí, passam pelas nossas lojas e acabam tendo um pouco de contato com os nossos projetos, 20 marcas próprias dentro do nosso negócio e mais ou menos aí 26 bilhões de valor de mercado. Um pouco dos nossos negócios, então, Renner, todo mundo conhece, né? Camicado, que é a nossa linha Home, e o Com, linha Jovem, Ashua, Realize e Repassa, né? A gente agora recém adquiriu também uma empresa de logística, que é o Elo, não está aqui ainda, né? Mas é a nossa última aquisição. A sustentabilidade é um valor da companhia, né? Também depois tem um pouquinho do nosso histórico, mas todo o nosso negócio é pautado por princípios de sustentabilidade. Então, depois mais para frente eu vou mostrar também como a circularidade vem sendo incorporada dentro do nosso negócio. Então, porque é assim que a gente entende que o ecossistema deve funcionar para que de fato não seja o greenwashing, né? Que isso seja de fato um valor e de fato aplicado em toda a companhia, né? Nós não produzimos as nossas roupas, mas nós temos toda uma parte de responsabilidade com fornecedores aí de muito tempo. Então, um pouquinho de histórico, né? Na verdade, a nossa área de sustentabilidade, ela começou lá em 2008, né? Com o Instituto Lojas Renner. Depois, enfim, a gente em 2013 trouxe a missão da empresa junto com a sustentabilidade, e aí lá em 2016 a gente cria a nossa estratégia de sustentabilidade e moda responsável, que vira um ciclo de sustentabilidade, né, com desafios e metas e compromissos públicos. E aí, em 2018, a gente escreve e lança os compromissos públicos que nós entregamos em 2021. Então, fecha uma série de compromissos, alguns deles vocês estão vendo aqui. Então, ter 80% de produtos menos impactantes dentro do nosso portfólio. A gente até superou essa meta, né? Chegou a 81%. Nós temos metas atreladas a emissões, toda a parte de gestão de cadeia, consumo de energia, então as metas foram todas superadas, batidas, e agora, né, nesse ano, em breve, a gente lança para o mercado os novos compromissos que também seguem até 2030, e vão ser bastante desafiadores, e a gente vai focar muito nessas duas linhas, né, então soluções climáticas e circulares, e a gente passa de um processo de compensação, né, de impactos para regenerar, né, então a gente vem olhando muito no sentido de regeneração, né, então clima e água, a gente segue se baseando nas metas baseadas na ciência, né, segue nessa toada, buscando aí, né, neutralidade climática 2050, e trazendo a circularidade como o nosso coração, né, o coração do nosso negócio. Então, a gente entende que a circularidade passa de ser uma ferramenta para que a gente internalize no nosso modelo de negócio. E é assim que agora, né, a partir desse ano, a gente vira a chave para esse negócio. Então, esse é um assunto muito pertinente, a gente tem estudos, a gente tem AVC, ACVs já do passado que nortearam o ciclo de metas anteriores, né? Então, foi muito importante ter feito o ACV com uma linha muito vendável nossa, que é o jeans. Então, a gente entende, como a Thaís comentou, a gente não consegue ter um ACV para todos os nossos produtos, porque é insano, né? Mais de 16 mil linhas ali.
mas a gente pega os produtos Hero e entende, né, todo o impacto desses produtos, isso norteia todas as nossas metas, então é bastante importante para a gente ter isso internalizado no nosso negócio. Era isso, era muito rápido mesmo para a gente poder discutir, conversar. A gente tem muitos desafios dentro de circularidade, né, e acho que é legal a gente trocar juntos aí nesse momento, nessa oportunidade. Fantástico, obrigada, Thaís. Muito bom ter lá conosco. Angélica, você também. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Diferente das minhas colegas, eu vou no modelo old school, sem apresentações. PPT, nada de imagem, vamos só desenrolar a conversa aqui. Eu faço parte do Senai C-Ticket. O Senai C-Ticket é um braço do Senai Nacional, né? Um braço do Sistema do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Então, a gente é focado, a gente geralmente, como Senai, é muito visto como uma instituição de formação profissional, então, de muito tempo. E o C-Ticket, como um braço operacional do Senai Nacional, a gente faz essa atuação em todos os estados, todos os UFs do Brasil, ou seja, todos os estados brasileiros. Nós, como Senai C-Ticket, nós temos um enfoque muito grande e voltado, né? A gente tem um recorte na indústria química e têxtil. Então, essa parte do C-Ticket, o sobrenome do nosso Senai, é porque nós somos um centro de tecnologia da indústria química e têxtil. A gente já tem alguns anos de estrada aqui. E a nossa instituição, ela trabalha nessas 3 vertentes: educação, tecnologia e inovação. A gente trabalha com 3 áreas de negócio, então, mantendo essa tradição de formação profissional, a gente tem toda a área de educação com formação de cursos técnicos, de extensão, graduação e pós-graduação, muito voltado para esse olhar tecnológico, sustentável e de inovação de profissionais e também de aprimoramento profissional para a cadeia têxtil de confecção e química. Na área de inovação, a gente trabalha com pesquisa aplicada. Nós temos alguns dos ISEs, Institutos de Inovação. Aqui no Senai C-Ticket, a gente trabalha diretamente com o ISE de biosintético e fibras. Então, a gente trabalha com pesquisa aplicada para a indústria, em parceria com consórcios de indústrias ou até mesmo para o desenvolvimento de novas fibras, corantes. Então, a pesquisa é contínua, além para essa cadeia de fibras mais voltada para a cadeia da moda. E onde eu faço parte, que é o Instituto de Tecnologia Têxtil e de Confecção, aqui do Senai C-Ticket, que é localizado no Rio de Janeiro. A gente trabalha também com 3 vertentes: têxtil, confecção e moda. Eu sou da área de coordenação de serviços de consultoria de moda e design, então a gente trabalha com esse olhar da cadeia de valor por completo, tanto nesse desenvolvimento profissional, social e de bem-estar com todos esses colaboradores que fazem parte dessa cadeia, também com estratégias principalmente nesse ponto de tecnologia, de processos, consultorias e aprimoramento de maturidade desses negócios. E aí é bacana pontuar que a gente trabalha com diferentes níveis de maturidades industriais, diferentes portes de empresas, desde o micro, do MEI, até grandes negócios da cadeia nacional, com o intuito de fortalecer esse olhar tecnológico, esse olhar de inovação e de transparência e sustentabilidade. E aí, falando um pouco desse recorte que a gente está abordando aqui sobre economia circular, sustentabilidade e pensamento de ciclo de vida, nós aqui no Instituto de Tecnologia estamos à frente de um projeto em parceria com a Lounge Foundation, que é um projeto de moda circular, que tem como intuito a divulgação de dados, o compartilhamento de cases, bem nessa área e nessa abordagem de vamos compartilhar boas práticas e vamos disseminar metodologias e possibilidades que vão fortalecer ou vão iniciar um caminho de transição para essa circularidade. E aí o ACV está dentro, esse pensamento de ciclo de vida, esse pensamento sistêmico, muito pautado também pelo olhar do design, dentro desses diferentes portes de negócio. A Thaís foi convidada de um dos nossos eventos há pouco tempo. Uma dessas ações
baseadas no projeto, são lives para que a gente compartilhe esses olhares de diferentes portes de negócio, diferentes modelos de negócio, o que está acontecendo no cenário nacional, para que a gente possa dar acesso, democratizar e acelerar esse nível de educação e de conhecimento sobre possibilidades de adoção de rotas para a sustentabilidade, de rotas e até para a visão de futuro, aonde o ACV é muito bem utilizado para que a gente possa metrificar, como esclarecedoramente tanto a Malve quanto a Renner compartilharam aqui com a gente, de colocar metas e entender como é que a gente atende essas metas, como é que a gente metrifica esses impactos e como é que a gente entende que chegou lá, recalcula a rota se necessário e entende como é que é a melhor maneira de se conduzir os próximos passos para uma indústria mais saudável, sustentável e justa em todos esses quesitos. Na área de inovação, a gente também muito recente, né, inaugurou, estreou como um núcleo de sustentabilidade e economia circular. É um núcleo que permeia toda a instituição, então ele tem ações para educação, tem ações para tecnologia e tem ações também para inovação. Então a gente, ele está baseado no Instituto de Inovação, mas a gente trabalha em níveis também de projetos, principalmente com esse olhar de consórcios para inovação, desenvolvimento de novas fibras, mapeamento de cadeias de valor e esse olhar também de medição de impacto com pensamento de ciclo de vida. Basicamente, a gente trabalha é como se fosse um backstage, não diretamente no desenvolvimento de produtos aplicados ao consumidor, mas sim em estratégias para pensar e ajudar a esses negócios de diferentes portes e até profissionais em como é que a gente se entende ali dentro, entende os desafios, as oportunidades do cenário nacional, traduz um pouco dessas tendências que vêm de fora ou tendências de mercado para que a gente possa traçar uma rota bem brasileira mesmo, dentro do que é possível, do que a gente vai construir como conhecimento e como é que a gente vai metrificar e fazer essa gestão para uma indústria mais sustentável na cadeia têxtil de confecção nacional. Bom, falei acho que corrido, mas é por aí. Falou perfeito. Na verdade, eu tenho agora um desafio incrível, que é de tudo que vocês já falaram, que vocês já deram uma aula aqui para todos nós, de muitos desafios. Talvez perguntar para cada um, e aí para cada uma, e talvez voltando à ordem, Angélica, você que estava falando agora por último, se você pudesse falar assim de tantas coisas, né, que a gente tem que trabalhar, qual seria o principal desafio, assim, o teu wishlist natalino, se você pudesse começar por ele e especialmente aproveitar, né, que temos aqui essa diversidade de ouvintes e de perfis e de olhares nesse evento? Eu acho que um dos principais desafios para a economia circular e a adoção do ciclo de vida, pensando nessa diversidade, né, num setor bem heterogêneo, primeiro, a educação, ou seja, compartilhar, tá todo mundo na mesma página. Depois, principalmente, entender o mindset que se vive, o pensamento que se está. É muito interessante a gente, como trabalha com muitas empresas, muitos negócios, muitos profissionais de diferentes portes e diferentes histórias, a gente entender que todo mundo está compreendendo aquilo e que todo mundo entenda mais ou menos aonde a gente quer chegar. O que seria essa tal dessa economia circular? O que seria essa tal da... que foi bem um ponto interessante que a Thaís colocou, né? O que é sustentabilidade para o meu negócio? Como é que a gente está contribuindo para todos esses acordos, todas essas políticas, todos esses debates que estão acontecendo em torno da sustentabilidade, economia circular e esse pensamento de ciclo de vida. Então, a gente principalmente entender como é que a gente se coloca ali naquele meio, né? O principal desafio é como é que eu mudo isso, quais são os pontos que eu consigo abordar, como é que eu traço um caminho para isso, acho que é um principal desafio. E um outro que eu gostaria de levantar é a integração da cadeia, como é que a gente consegue trabalhar junto e de maneira colaborativa. Porque é muito interessante ver a visão, né, e a maturidade que as empresas do porte da Renner e da Malve já conseguiram e conseguem ensinar e trocar de boas práticas, e como é que isso pode
inspirar tanto aquela cadeia de fornecimento que faz parte delas, mas também os outros que estão tentando escalar e que estão com negócios em ponto de começar e buscando principalmente qual é o caminho correto, né, para que a gente alcance esses pontos. Então, você falou aí um termo que esses dias a gente estava discutindo entre empresas e no mercado em geral, a gente fala muito de diferencial competitivo, né? E que tal a gente pensar no diferencial colaborativo? Quer dizer, se diferenciar pela colaboração, pela parceria, por a gente não ter tanto medo de falar um com o outro, de não entregar o ouro, enfim, tem tantas expressões que falam muito, né, a respeito da relação entre nós. Mas obrigada, Angélica. Já vou passar agora para a Thaís, se ela conseguir falar um desafio, porque são tantos, porque já eu volto com vocês. Eu tenho esse papel aí de promover essa rodada, mas também fiquem à vontade quem está assistindo, sigam fazendo as suas perguntas no chat, e também vocês podem perguntar entre si, né? Thaís e Angélica e Thaís. Mas vamos lá, Thaís, vamos te ouvir. Eu acho que a circularidade ela é uma oportunidade, né, na cadeia da moda, porque tem uma frase que eu sempre digo que assim, o tecido do futuro ele já foi produzido e ele está sendo usado nas roupas hoje, né? Então ele vai vir como uma oportunidade e a escassez de matérias-primas, aí visto todo o desafio de mudanças climáticas. Eu não consigo citar um desafio, acho que a gente tem muitos aqui, mas a Angélica já falou o principal, que é a colaboração intersetorial, mas eu queria destacar, acho que tem questões tecnológicas ainda, né? Eu acho que toda a cadeia de reciclagem em si, principalmente a química, né? Que no Brasil a gente está muito distante ainda. Temos questões logísticas, questões de qualidade de produto final, e políticas públicas, e tem uma questão central que e eu acho que a gente pode citar também como importante, é o consumidor, né? É a cultura do consumidor atrelado à educação que a Angélica citou, mas a coisa ali, né, é onde a gente tem que focar. Então, você mesmo disse no início que no ACV, né, o principal ofensor está em como usa-se as peças, né? Como a gente lava a nossa peça, como a gente cuida. Então, a questão central é o consumidor final, e como marcas grandes, o nosso papel é orientar e dar a opção de consumo também, né, mais consciente, ensinar. Maravilha, obrigada. Thaís? Nossa, agora ficou difícil. Cada um Thaís, deixa um para mim. Você teve a lambuja. Vamos repetindo. Sofrer. Até anotei aqui rapidinho. Não, eu vou concordar aí tanto com a Angélica quanto com a Thaís, né, que a colaboração é um grande desafio mesmo, setor de moda, em todos os setores, né, quando a gente olha para os concorrentes, tem ainda, acho que já evoluiu muito, né, eu estou uns 10 anos aí no setor de moda, antes eu trabalhava em outro setor, acho que a gente já evoluiu, eu já vi casos de compras consorciadas aí entre concorrentes, não no setor, mas né, até a gente estava num outro fórum e discutiu sobre isso, falou assim, não, mas por que a gente não pode compartilhar nossa lista de fornecedores de matérias-primas ou de embalagens que são de menor impacto com os outros? Porque, assim, é muito mais legal isso, porque o cara vai comprar, a gente vai comprar e esse fornecedor vai crescer, né? Quem a gente quer que cresce? O cara que está caminhando no mesmo sentido que a gente ou aquela empresa que não está fazendo o movimento, né? Eu acho que é meio que a integração de todos esses pontos, porque a gente precisa dessa colaboração para fazer os concorrentes, a cadeia, fazer esse movimento, né? Tem as pequenas empresas que muitas vezes não têm uma área de sustentabilidade ou de ESG, enfim, independente do nome, para dar suporte, mas que bom que a gente consegue, né, enquanto empresa, promover esses encontros que são acessíveis, né? E quanto instituição, aí como o Senai CETIC, promover isso também e trazer isso para o mercado. Eu acho que isso é fundamental. E aí eu vou usar e até explorar aqui um exemplo, né? E eu acho que um outro fator é a gente não olhar com julgamento, né? Porque nós estamos num caminho
a gente tem um modelo construído aí em cima de uma revolução industrial e a gente precisa mudar o mindset de toda uma sociedade, né? Com pessoas que têm acesso à informação, que não têm, que têm suas crenças, tem os negacionistas da crise climática, a gente tem tanta coisa, né? Então, e aí eu acho que a gente não pode olhar com julgamento. Por que eu trago isso, né? Porque vou trazer o exemplo do algodão. Até um tempo atrás, o algodão, ele era a estrela do momento porque ele era biodegradável e agora ele é o vilão porque ele tem um consumo excessivo de pesticidas, né? E eu vou puxar essa conversa porque no próprio ACV, quando a gente vai buscar um banco de dados aí, pega o modelo global, né? A gente fez isso internamente para estudar aí a nossa meta de Scope 3, né? E foi muito isso. Na visão global, a gente tem um impacto muito grande em consumo de água. Quando a gente vem para o Brasil, as nossas emissões do nosso algodão, no estudo preliminar que a gente fez, elas aumentam, né? Então, é um desafio gigantesco, né? E aí a gente vai criticar, e a gente visitou uma fazenda de algodão agora por convite da Abrapa e da BVTEX, e eles conseguiram reduzir, em termos de custo, aí, quase R$1.700.000 da aplicação de pesticidas e defensivos agrícolas em substituição por controle biológico, né? Então, olha só como eles também estão trabalhando para melhorar essa cadeia. Então, eu acho que juntar todos esses desafios que a gente tem aí de colaboração e tudo mais, mas eu acho que esse olhar, né, sem julgamento, onde todo mundo está traçando um caminho, uns estão mais na frente, outros não, e a gente tem que se dar a mão e se ajudar, né? Eu acho que esse é o nosso desafio, que a gente tem que se despir aí dos nossos filtros para poder movimentar essa cadeia, né? Isso. Legal, muito bom, obrigada. Escutando vocês falarem e também no decorrer das 3 apresentações, eu fiz aí uma nuvem de ideias, literalmente. Então, aqui eu joguei algumas coisas que vocês já comentaram e talvez vocês, assim, numa segunda rodada de comentários, poderiam talvez pegar um ou outro que talvez a gente não tenha explorado ainda, porque a gente já está quase com 27 minutinhos de terminar já. Esse webinar passa muito rápido. Tem algumas perguntas no chat, como eu falei, o desafio de comunicar e de conscientizar o consumidor, né? Então, quando eu vou adquirir alguma coisa, o que eu gostaria de ter de informação, seja na etiqueta ou através do vendedor. A gente conhece aí práticas de storytelling também que tem esse poder de engajamento, não? Saiba de onde vem o nosso algodão e não sei o quê, para a gente se identificar com aquela peça, né? Eu acho que o que vocês todas estão falando é que se a gente, como consumidor, que a gente se identifique mais com tudo que foi necessário para de extração, de processo, de investimento, de tecnologia, de massa cinzenta, de expectativa naquela peça e que a gente valorize isso nela, né? E cuide direito para que ela dure mais, para que a gente não saia comprando simplesmente no impulso, enfim. Tem várias coisas que vocês colocaram, então eu fiz essa nuvem de ideias aqui. Talvez se vocês queiram explorar um ou outro tema, além do que já está no chat nessa próxima rodada. Por exemplo, tem uma específica para você, Thaís, que é como é que você, desse universo do teu portfólio de milhares de produtos, como é que você fez essa estratégia de selecionar qual deveria ser submetido a uma CV? Bom, a gente começou, como a Malve tem uma indústria, né, por trás, a gente começou pelo ACV organizacional, né, porque a gente aí já tinha uma qualidade de dados primários, a gente já tinha uma fonte importante aí, foi o primeiro passo, né. Traduz o que é ACV organizacional, para quem precisa da legenda. Desculpa, gente. O ACV organizacional é quando a gente pega e mede o impacto da companhia como um todo, da cadeia da companhia, né? A gente define, a gente fez do berço ao portão, né? Até, do berço à loja, porque como a gente tem loja, a gente incluiu as nossas lojas também. Não fez até o consumidor, porque como nós somos B2B, 25 mil pontos de venda ficaria inviável a gente trazer
quantificar esse valor. Mas é trazer e fazer essa medição geral dos impactos e calcular por uma base de peças. Claro que a gente tem aí diferentes percepções e diferentes... as peças por si só, não posso comparar depois uma com outra. Então, por isso que a gente faz esse olhar global, né? A gente vai pegar os impactos, por exemplo, do poliéster ou do algodão, mas não vai pegar no detalhe, porque aí daqui eu começo a misturar composições em algumas peças, né? E aí, na segunda parte, quando a gente escolheu aqui fazer o do jeans e fazer de outros produtos, a gente tem alguns ACVs que nós fizemos internamente e nós não publicamos, mas por uma questão de conhecimento e entender, a gente tem lá o da camiseta, enfim, né? Ainda não achou um caminho ou um storytelling, porque para comunicar a CV a gente precisa ter esse storytelling para ficar mais palatável para o consumidor. Então, a gente elenca aí, enfim, em função de estratégia mesmo do que a gente está querendo crescer em mercado, como, né? O jeans foi um que a gente fez porque a gente estava instalando a lavanderia e a gente queria também entender se essa decisão ela era apropriada. Então, a gente olha muito ainda para uma questão... A gente tem essa raiz industrial, vamos chamar assim, e essa raiz técnica, né? Então, a gente acaba tendo uma tendência de olhar para a questão técnica, né? Então, como a gente estava instalando essa lavanderia, a gente quis validar todo esse processo. Então, foi mais nesse sentido mesmo que nós escolhemos. Agora, só fazendo um gancho aí com a lavanderia, que você mencionou que os resultados não confirmaram o senso comum ou as expectativas, né? E como lidar com um resultado que frustra as expectativas? Refaz, fala, não, eu vou deixar na gaveta e não vou mostrar para ninguém? Como lidar com essa frustração de expectativas, digamos assim? Eu acho que para a gente foi muito produtivo, né? E a gente faz muito isso, sabe, Sônia? De olhar trade-offs, né? Porque tudo tem trade-off, né? A gente instalou lá um secador de lodo para reduzir nossos resíduos e a gente precisava de energia. Eu só consigo secar se eu botar energia, mas a gente aproveitou uma perda de calor que a gente tem das nossas caldeiras. Então, eu acho que olhar com esse coração aberto, né? A gente olha para buscar solução mesmo. E naquele momento nós não estávamos pensando em buscar uma fonte de energia, até porque a gente também vinha um pouco com esse conceito arraigado de que o sistema energético do Brasil, quando a gente não está lá usando as termoelétricas, né, ele é melhor do que a maioria dos países, ele ainda é melhor, mas não considerando esse impacto aí da matriz energética da hidrelétrica, né? E para a gente foi isso, olha, vamos partir para o mercado e vamos procurar uma energia mais limpa. Então, foi muito mais no sentido de resolver o problema, né? E poder comunicar, porque aí hoje a gente pode comunicar abertamente, porque a gente conseguiu realmente trazer o ganho. É porque o olhar de quem vendeu ou de quem construiu o projeto olhou naquela etapa do processo. Quando a gente expandiu, né? E olhou a mesma base, e trouxe isso para o Brasil, porque é uma tecnologia europeia, a gente acabou tendo esse desafio, mas eu acho que é muito mais olhar isso, olhar que é um grande benefício do ACV, né? Trazer esse olhar de eu poder pensar em mudar minha estratégia, dizer, opa, aqui eu preciso trabalhar, né? O que eu vou trazer de recurso? E tomar muito cuidado, né? Eu acho que quando a gente não tem um resultado bom, vamos chamar assim, eu mostrei ali o moletom que a gente tá, aquilo ali foi uma alegria para a gente, né? Tudo lindo, né? Mas quando a gente não tem um resultado bom, a gente tem que trabalhar para fazer ele bom e calcular, né? E aí sim comunicar esse resultado. E constantemente rever premissas, aprender com os resultados, né? De repente, puxa vida, eu não tinha pensado que eu tenho que mexer na minha matriz, ou então esse produtor de algodão que você falou também. A ACV demonstra momentos até na cadeia, na própria operação, mas também na cadeia, que podem ter um impacto muito maior, e a gente talvez tenha que se desapegar de querer forçar uma coisa que a gente tem mais domínio, porque o impacto maior é em outro momento da cadeia e promover essa aproximação com esse outro elo, né? E trazer essa discussão e trazer essa melhorar os nossos dados de ACV, né? Que a gente vai trazer dados primários, né? Hoje
A gente fez um primeiro ACV com os dados globais, agora a gente está estudando o algodão brasileiro, a gente já fez, estudou, identificou alguns desafios, mas a gente tem aí o BCI, que a gente também é signatário, então tem que entender quais são os impactos, né, que o BCI traz aí, o que a gente tem de melhor nesse novo modelo de algodão, o orgânico. Então, assim, a gente tem muitas alternativas e eu acho que o ACV é isso, ele vai ajudar a gente a medir e escolher as melhores opções e talvez até mudar, né? Aí a gente vai puxar a sardinha para a brasa a brasa para a sardinha na Angélica, no Senai CETICT. E se a gente tiver alguma coisa que substitua e que traga muito menos impacto, que seja regenerativo, que tenha um outro conceito, por que não, né? Acho que a gente tem que estar aberto. E a tecla SAP, né? BCI é Best Cotton Initiative, não é? Isso! Tá bom, legal. Obrigada, Thaís. Thaís, você quer, dessa nuvem aqui de ideias ou de outras que te são mais caras, comentar alguma coisa que a gente ainda não explorou? Acho que tem uma palavra aqui que responde a uma das perguntas, acho que é aqui do Matheus Fernandes. Acho que a grande resposta para a gestão da cadeia, né, que é super extensa e que também vai trazer muitas informações, né, com relação à circularidade, como trabalhar a cadeia, o que está acontecendo é a rastreabilidade, né, uma palavra que está aqui e que agora vai nortear o futuro, né, tanto respondendo a questões de consumidores, né, de entender o que acontece nessa cadeia, o que é a roupa que ele está usando, até nos esclarecer essas questões, né, em como que a gente está trabalhando do começo ao fim da peça, né, como que a gente está fazendo uma peça já pensada para que ela seja lá no final da vida reciclada e que volte para o nosso processo, e ao mesmo tempo é uma forma da gente controlar, né, e fazer a gestão da nossa cadeia. A Renner hoje tem um projeto, não é um projeto, né, mas é a gestão da cadeia por meio da rede responsável. Então, a gente faz auditorias, dá treinamento, prepara a nossa cadeia de fornecimento para esses desafios. E a rastreabilidade, hoje a gente também lança projetos aí, né, que foi um pouco do que a Thaís citou de rastreabilidade, e esse é o grande futuro, né, para a gente conseguir fazer tudo e ter informação de começo ao fim. Então, eu destacaria bem essa palavra que responde já uma das perguntas aqui do chat. Não, perfeito. Inclusive a GS1, né, que é a Associação Mundial aí de Automação e que atribui códigos, o EAN, o código de barra, o QR Code, enfim, aos produtos no mundo inteiro, é nossa associada. Ela estava aqui ajudando a gente no início da reunião, a Karina teve que sair. Inclusive, fica a dica aqui, tem um evento dia 10 de agosto, que é justamente o Brasil em Código, que é aberto, todos podem se inscrever e participar, para discutir o papel da rastreabilidade, da transparência de processos, da disponibilidade de dados de qualidade, né? Porque a gente tem que promover também, assegurar que esses dados conversem entre si para fechar esses vários elos, né? Então, realmente, rastreabilidade tem tudo a ver com esse pensar ciclo de vida, com ter dados de qualidade, com compreender quem é o ator, quem é o elo em cada momento que a gente precisa alcançar. A gente também, como rede, apoia a iniciativa iGo, que é para justamente ensinar todos esses conceitos a pequenas e médias. Então, a gente falava ontem numa reunião que o setor de moda provavelmente vai ser muito... vai gostar muito aí da gente incluir, oferecer, estender esse conhecimento todo a pequenas e médias também, seja através de um workshop, por exemplo, de pensamento de ciclo de vida, que eu mencionei antes, que não precisa ter medo dele, muito pelo contrário, ele é muito dinâmico, então tem várias resistências, talvez, que todas nós aqui tenhamos que quebrar aí com pequenas e médias, que talvez achem que tudo isso é muito caro, muito complexo, muito restrito a grandes empresas, grandes organizações, e não é assim. Cada um de nós, eu, por exemplo, adoro conversar sobre tudo isso com taxista, com caixa de supermercado, porque é muito senso comum, né? Se a gente consegue esse passo de descomplicar o conceito, e talvez essa seja a grande missão aí de todos que estamos envolvidos nesse debate. E ao final, a transparência, né? Que é o que o cliente final vai ter. Sim.
E a gente também participa de um grupo de trabalho da UNEP sobre extensão da vida útil de produtos e economia circular. E ali, recentemente, soubemos de um case onde a rastreabilidade estava promovendo um relacionamento com o cliente para além da venda em si. Então, através de um contato pós-venda, saber como é que eu lavo as peças, como é que eu conserto um botão que caiu, qual que é a dificuldade que eu tive de trocar um zíper que emperrou, essas informações de fase do uso passam a estar disponíveis para as marcas e elas podem criar uma fidelização, inclusive um valor de mercado para essas peças depois muito maior do que se não acompanhasse essa fase. Então, foi bem interessante conhecer, né, esse movimento. Tudo bem, Angélica, agora estamos todos ouvidos. O que você gostaria ainda de destacar? Eu vou dar uma alinhada aqui no consumo consumidor, que eu acho que entra, né, um pouquinho nesse consumismo fast fashion, acaba alinhando com todo mundo. A gente também tem uma vertente, inclusive, onde a gente publica a maior parte dos cases e das pesquisas que a gente faz, que é uma plataforma que chama inovamodadigital.com.br, e a gente tem essa aba de moda circular lá. A gente faz uma prospecção de tendências tradicional para o mercado de moda em geral, e a sustentabilidade tem estado muito ali. Um dos pontos que a gente levanta muito sobre comportamento e consumo. E aí, a gente falar de consumismo até foi, se eu não me engano, a Beatriz, que comentou sobre como trabalhar uma moda sem consumo. A gente falar isso em 2022 ainda é meio que um tabu, né? Se a gente for bem sincerão, lá no fundo da alma, a gente sabe que é meio que um tabu. A gente trabalhar com esse olhar de consumo, eu vejo, né, e pela experiência que a gente tem aqui no Senai C-Ticket junto com as empresas, marcas e, enfim, de diferentes portes, é que a gente está trabalhando, vou pegar um pouquinho da fala da Thaís sobre não julgamentos, a gente está aprendendo a trilhar esse caminho. Então, a gente está acertando e errando, a CV é fantástico como uma ferramenta que vai nos auxiliar por melhores práticas e melhores caminhos, melhores decisões para isso, né? O consumidor ainda tá, a gente está trabalhando, eu visualizo isso, que a gente está trabalhando numa forma de comunicação barra educação desse consumidor ainda sobre a valorização dos produtos e processos que as empresas estão oferecendo. Então, a gente fala da rastreabilidade, a gente fala da cadeia de fornecimento, da cadeia de valor, a gente fala dos materiais, a gente vem buscando e concentrando nossos esforços ali. Então, a gente está dando informações e munindo esse consumidor de informações de como escolher melhor, mas a gente ainda não chegou nessa parte e ainda é muito incipiente de como cuidar e como preservar, fazer com que aquela peça dure mais. A gente está começando a trabalhar ali, mas a gente ainda tem muitos pontos a serem trabalhados antes para que a gente esteja ótimo e maravilhoso nessa primeira parte de produção e entregar esse produto e esse serviço para o consumidor. Vou pegar um pouquinho de 2 pontos, Sônia, do que você falou logo no começo sobre o jeans, desses impactos do uso, né? A gente ainda tem esse desafio de colaboração intersetorial, mas quando a gente pensa nesse consumidor e nesse impacto do uso que a gente pode medir e viu que é super preocupante, a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para microplásticos e etc., outros pontos sobre o consumo de água no uso desse produto e até essa etiquetagem aí que oferece, e a gente tem uma dualidade, aí eu vou jogar um monte de pipocas aí para a gente pensar um pouquinho para frente, sobre inclusive privacidade de dados, a gente pensar em como é que a gente troca isso, coleta isso e como é que a gente devolve esses dados através de QR Code, RFID e entre outros códigos que a gente possa rastrear isso e trabalhar numa posição também de colaboração fora do setor. Então, toda uma linha branca de eletrodomésticos, a gente trabalhar isso em parceria no nosso consumo de água e energia junto a essa fase de uso, eu acho que é um próximo passo a ser pensado para a gente trabalhar esse olhar de consumismo e também compartilhar essa responsabilidade
da pegada daquele produto com o nosso consumidor. Ele entender que aquele produto foi preparado para aquela forma e fazer essa leitura de etiquetagem de uma maneira mais suave, que isso interfira nos hábitos do dia a dia, ele entenda para escolher como cuidar daquele produto, para aquele produto ter uma longevidade, como foi pensado a partir do design, a partir dos processos, a partir das métricas de pensamento do ciclo de vida, mas que ele também tenha essa detenção. É um caminho árduo e longo a se percorrer, porque a gente ainda está nessa fase, mas são coisas que a gente precisa começar a pensar também e imputar na nossa jornada, no nosso pensamento sistêmico para desenvolver esses produtos, soluções e processos que estão sendo pensados ainda aqui. Então, são muitos desafios para se pensar para frente, e esse consumismo, eu acho que em 2022 ainda é um ponto que a gente precisa começar a entender como é que a gente reduz, e principalmente falando-se de uma temática tão discutida por todas as empresas, que é a produtividade. A gente tem uma leitura de produtividade em diversos níveis empresariais, ainda muito voltada a volume. Será que essa produtividade, o valor, e inclusive o tópico sobre crescimento, será que a gente já conseguiu superar algumas taxações, algumas informações e algumas definições que a gente trouxe da Revolução Industrial? Para quando a gente fala em circularidade, um novo modelo econômico, em sustentabilidade, em mudanças climáticas, a gente sabe, é uma reflexão um pouco pragmática, um pouco mais profunda, mas que eu acho que faz parte e acho muito necessária para que a gente fale em redução de consumo, redução consciente de consumo, né? Para também manter uma sustentabilidade econômica e mais factível para todas essas iniciativas que a gente vem pensando. Acho que eu provoquei muito mais do que eu respondi qualquer questão, mas é meio que da minha natureza. Que nem você falou, você jogou mais coisa ainda para o debate. E assim, exato. no fundo o que você está falando é a gente se perguntar quais que são indicadores de sucesso, né? Ou de felicidade, ou de bem-estar, enfim, eu preciso ter 500 pares de sapato, eu preciso ter... E aí agora... eu adoro contribuir com as minhas experiências pessoais, gente. Então, por favor, está sendo gravado, mas agora eu soube que a nova moda vai ser, de novo, usar coisa com cintura baixa. Eu falei, ei, que legal, porque eu detesto quando estava chegando aqui em cima. Então, eu penso, nossa, agora todo mundo vai correr e seguir um influenciador XYZ, porque está usando com cintura baixa, vai querer comprar. E se aquela que era mais alta fosse retirável e ajustável para virar cintura baixa quando fosse o caso? Mas é esse tipo de questionamento que você trouxe agora, né, Angélica? A gente quer vender e lançar toda hora milhares de produtos novos para uma nova moda. Agora o amarelo, cheguei de ontem, agora tem que ser um amarelo mais suave, enfim, e essa pressão até de pertencimento a determinados grupos, né? É uma pressão, eu considero até mais cruel do que aquela da obsolescência programada ou intencional, porque é aquela obsolescência imposta pelo grupo, né? Pelos coleguinhas que a gente quer participar e ser aceito, enfim, eu acho que esses diferentes tipos de obsolescência são um dos temas também, né? É um dos elefantes na sala que você colocou. A gente até, vou abrir um parêntese para um outro termo que tem ali, essa obsolescência, inclusive de pertencimento, foi muito introduzida por nós mesmos, né? Quem pensou moda, quem faz parte da indústria, quando a gente imputou o sentido do fast fashion e descontinuar, ou seja, fazer o consumidor desaprender o que a gente ensinou, que ele precisa daquilo por um sistema de urgência e escassez, para a gente transformar e voltar para um olhar de abundância, de que tem para todo mundo, que a gente consegue abastecer todo mundo, que todo mundo vai ter acesso àquilo. É uma briga muito grande que a gente vai precisar pensar em métodos, em metodologias, em possibilidades de como é que a gente vai trabalhar culturalmente sobre uma lógica que a gente imputou nesse consumidor, imputou nessa sociedade, de que a gente precisa trocar, que o barato não tem valor. Essa percepção, inclusive,
desse valor que o produto tem, de um valor emocional, de um valor afetivo, de um significado que aquilo que a gente vem construindo. E a parte bacana de todas essas falas que a gente ouviu das empresas e de vocês é que todo o valor e o esforço e a história que aquele produto está sendo contado está suprindo uma das partes para essa troca de lógica, né? Essa lógica da rapidez e da obsolescência que o fast fashion traz, da escassez, por uma lógica de olha quanto trabalho e dedicação foi feito para que esse produto seja entregue de uma maneira transparente, que a gente vai limando também o greenwashing, e de uma maneira responsável, justa e saudável para você como consumidor. Vamos valorizar isso. Eu acho que é um dos pontos. A gente acaba trabalhando com isso, e isso vem sendo colocado, mas de uma maneira que ainda não está sendo verbalizada, eu acredito, né? Não muito clara, mas a gente vem trabalhando com isso para que a gente possa pensar em novos futuros aí, e possíveis e plurais, para que a gente possa conversar com esse consumidor. Vou parar, gente, vou dar a vez para outro, porque já viu, né? E a vez agora já é de considerações finais, infelizmente. A gente tem aí 4 minutinhos para fazer uma última rodada do que vocês sentiram, do que vocês gostariam aqui de expressar ainda. E eu também já agradeço a participação de todos. E não saiam sem responder a nossa super rápida pergunta, pesquisa anônima do que vocês acharam desse webinar. Mas, Thaís, pode falar. Eu começo? Bom, a Thaís, né? Thaís. Daí, né? Vocês duas também tinham que chamar quase igual, né? Vai lá, Eu faço rapidinho aqui. Bom, só agradecer o convite, ficar à disposição para qualquer conversa futura aí, dúvidas. Acho que, bom, todo mundo falou tudo, né? Acho que a Angélica fechou bem ali. A moda, ela não vai deixar de ser um meio, uma forma de expressão, né? O mundo foi criado em cima disso, e acho que é uma das formas mais interessantes de expressão que a gente tem hoje, e cabe a nós, grandes marcas, oferecer produtos melhores e cada vez mais sustentáveis, né, e opções também de final de vida, negócios que façam com que a roupa fique mais tempo, né, como segunda mão, né, brechós, enfim. Então, cabe às marcas melhorar a forma de oferecer esses produtos, porque é uma forma de expressão e que vai continuar existindo aí, né? É isso. Obrigada, pessoal. Bom, deixamos a Angélica por último? É isso? Ou Angélica? Deixa a Angélica por último, que a Angélica já falou a beça. Não. A Angélica vai falar por último para deixar aquela última pulga atrás da orelha para gente. Então tá, eu queria deixar a Angélica primeiro, porque será uma das nossas convidadas, mas eu vou falar antes, então. Bom, primeiro quero agradecer, né, super feliz aí com as contribuições, tanto da Thaís quanto da Angélica, dos questionamentos, das reflexões. Realmente, Angélica, a gente tem muita coisa para transformar, e é um grande desafio mudar, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do ar-condicionado, né? Quando é que a gente vai pensar que a gente não vai mais usar ar-condicionado porque gasta energia, né? Ninguém mais, todo mundo vai continuar. Inclusive a Europa está pensando em botar ar-condicionado agora por causa da crise climática, né? A gente vai ter que ser criativo e pensar na tecnologia de como a gente vai transformar isso, respeitando aí os limites do planeta mesmo, né? Acho que a gente vai pagar o preço de algum jeito, né? Então, quanto mais rápido, e aí a gente, como agente de transformação, eu gosto de chamar assim, né? A gente tem esse papel de sensibilização, de compartilhamento de informação, de fazer essa informação, e acho que é o grande desafio do setor da moda, trazer essa linguagem clara, simplificada, que alcance o consumidor, né, porque ele muda a chave, né. Então, acho que a gente está indo para esse caminho, para um marketing diferente, né, não é mais um marketing só de consumo, né. A gente estava falando aí, vocês estavam falando de obsolescência programada e tudo mais, eu estava aqui justamente olhando o livro da Anne Leonard, pensando, né, a estrela brilhante do capitalismo. A gente vai ter que repensar nessa estrela brilhante e transformar ela de algum jeito, né? E isso, a longevidade dos negócios depende disso, né? Então, se a gente não olhar dessa forma, tudo se acaba. Então, acho que é muito isso. Se a gente não fizer proativamente,
a gente vai ser forçado, então é preferível fazer proativamente e poder engajar o máximo de pessoas aí. Então, quero agradecer vocês todas, por isso, todos que estão aqui, eu acho que têm essa vontade de fazer essa transformação, senão não estariam conosco aqui nessa 1h30, né? Quero agradecer de novo a oportunidade, o aprendizado com vocês, que foi incrível, e que a gente consiga fazer essa transformação em tempo. Maravilha. Obrigada. Angélica, você quer deixar essa última pulguinha ou você já deixou várias? Eu deixei várias, né? Não provoca não que a gente deixa. Só queria muito, muito, muito agradecer. Foi fantástico. Obrigada por compartilhar comigo esse momento, que eu poder fazer parte junto com todas essas pessoas muito especiais e muito comprometidas. Para mim é super gratificante entender que o cenário nacional tem iniciativas que está buscando de forma criativa e a partir das possibilidades nacionais mesmo, da realidade daqui de dentro de casa, como é que a gente transforma e como é que a gente pode impactar milhares de pessoas. Eu fico maravilhada com a premissa, que é muito grande para mim, que a indústria está reaprendendo a aprender novos caminhos. Então, que ela não está parada como uma certeza absoluta. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a todas. Aqui em nome da Cris, que está com a gente também, aqui coordenadora do GT de Economia Circular, de todo mundo que estava envolvido também na elaboração dos papers, o Tiago Rocha, que está aqui com a gente também, da CV Brasil. Como eu disse, a Fernanda Bueno, da Desco, também agradecendo demais a participação de todos. A gente não só gosta de fazer esse tipo de debate, como a gente gosta especialmente dos desdobramentos. Então, Thaís, Angélica, por favor, fiquem conosco, sigam, sei lá, interagindo. A gente quer realmente que tenha frutos específicos também esse debate todo. Então, se tiverem interesse em alguma coisa que eu mencionei, da nossa participação lá na UNEP, por exemplo, falem com a gente depois, eu vou compartilhar a gravação com todos que tiverem interesse. Os resultados aqui da pesquisa de satisfação, já agradeço quem responder, porque a gente quer melhorar sempre, quer avançar. E uma coisa que a gente vê muito na rede é como vocês falaram, né? Vamos envolver linha branca, vamos envolver o pessoal de químicos, de detergentes, de sabão em pó, não sei o quê. Vamos ver quem tudo tem que inovar, tem que rever processos para ajudar no todo. A Associação de Consumidores, eu estou em contato com o pessoal do IDEC por causa dos pecados do greenwashing, né, para a gente ter aí uma palestra com eles também, enfim. Qualquer coisa que precisem, conte com a Rede ACV. Obrigada aí. Tchau. Obrigada por tudo, Sônia. Super ajudou e puxou tudo isso. Você foi muito maravilhosa. Parabéns. Imagina, eu vou ficar vermelha. A Sônia é sempre muito prestativa. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau. Bom dia. Tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal.